Capítulo 1. O primeiro passo é olhar para dentro. Iniciar uma jornada interior não é um convite romântico, é um chamado profundo, quase sempre silencioso, mas insistente. E esse chamado tem um ponto de partida inevitável: a sombra. Antes de irmos para qualquer lugar dentro de nós, antes de alcançarmos luz, paz ou liberdade, precisamos encarar o que foi empurrado para os porões da nossa consciência. Carl Jung chamou isso de sombra, uma parte viva da nossa psique que carrega nossos medos mais profundos, vergonhas enterradas, traumas esquecidos, mas também um potencial imenso, ainda inexplorado. Negá-la é permitir que ela nos controle das sombras. Integrá-la é dar um passo firme em direção à liberdade interior. Mas o que é essa sombra, afinal? Ela é o reflexo oculto do nosso ego. Tudo o que preferimos não ver. O egoísmo que condenamos, a raiva que suprimimos, o talento que abafamos com autocríticas. A sombra é o não dito, o não aceito, o não vivido. E enfrentá-la é como atravessar um desfiladeiro escuro, onde cada pedra sussurra verdades que evitamos há anos. Compreendendo a sombra. Para caminhar por esse desfiladeiro, precisamos de mapa. E esse mapa começa pela compreensão. Jung, ao formular o conceito da sombra, não falava apenas do mal ou da negatividade. Ele falava daquilo que ficou fora da nossa identidade consciente. Robert Johnson, analista junguiano, nos lembra: a sombra não é apenas o que é ruim, mas o que escondemos, o que reprimimos, o que julgamos ser inadequado para mostrar ao mundo. Covardia, vaidade, preguiça, ambição, desejo, dor. Mas também criatividade, sensualidade, potência, intuição. Tudo o que não encaixava na imagem que criamos de nós mesmos foi para o escuro. James Hillman vai além. Ele sugere que dentro da sombra vivem os tesouros negados. Que a sombra é também um celeiro de virtudes abandonadas, escondidas por medo ou censura. Ou seja, integrar a sombra é também resgatar dons. Não é só confrontar o que doeu, é recuperar o que estava perdido. A jornada do herói interior. Vamos agora imaginar essa caminhada como uma jornada mítica, como o herói que entra na floresta sombria sem saber o que vai encontrar. A sombra é essa floresta, um lugar onde vivem monstros, mas também aliados, armas secretas, chaves, respostas. Jung dizia que não há caminho fácil para a totalidade. Não existem atalhos para quem deseja integrar o que há de mais profundo em si. Por isso, muitas vezes resistimos, queremos luz, mas tememos a escuridão. Buscamos crescimento, mas fugimos do desconforto. E ainda assim, é nesse lugar escuro que está o portal. O portal para uma versão mais autêntica, poderosa e inteira de quem somos. Como integrar a sombra na prática? Aqui está o coração da transformação. Integrar a sombra não é lutar contra ela, é olhar para ela com presença e sem medo, com firmeza e compaixão. Primeiro passo: autoobservação com honestidade radical. Note seus gatilhos. O que te irrita nos outros? O que você julga com raiva? Muitas vezes isso revela aspectos seus não aceitos. Segundo passo: aceitação sem julgamento. Reconhecer que somos todos contraditórios, que o bem e o mal convivem em nós, que aceitar isso é amadurecer. Terceiro passo: expressão simbólica. A arte, a escrita, os sonhos, os arquétipos são caminhos de expressão da sombra. Jung usava mandalas e mitos para dialogar com o inconsciente. Quarto passo: ação consciente. Não basta pensar ou sentir. É preciso viver de forma diferente, escolher novos caminhos, romper velhos padrões. A sombra na musculação consciente. E aqui a sombra ganha corpo, literalmente. Na musculação consciente, a sombra se revela quando você se sabota,
quando foge do treino, quando mente para si, quando se compara, quando desiste. Olhar no espelho e sentir raiva não é vaidade. Pode ser dor, pode ser sombra. Integrar a sombra na musculação é treinar mesmo com medo. É reconhecer que o cansaço carrega memórias antigas que a disciplina pode curar. Cada repetição é um ato simbólico. Você não está apenas fortalecendo músculos, você está forjando consciência. Cada treino é um mergulho, cada superação é uma transmutação. O espelho, nesse contexto, não é um juiz, é um oráculo. A liberdade da integração. No fim dessa jornada, não existe um troféu, não há um fim de jogo. O que existe é um novo estado de ser. Integrar a sombra não é eliminar o lado escuro, é fazer as pazes com ele, é colocá-lo ao seu lado, como parte do todo. Quem enfrenta a sombra se torna mais livre, mais empático, mais forte, não porque virou perfeito, mas porque se permitiu ser inteiro. Essa integração é o caminho para o verdadeiro despertar. E como em toda boa jornada, o mais importante não é o destino final, é a transformação que ocorre ao longo do caminho. A sombra não é o inimigo, é a parte esquecida de quem você é. Olhe para ela, escute, treine, viva, porque a verdadeira musculação é aquela que esculpe a alma. E você está pronto para esse peso. Se você sente que chegou a hora de transformar seu corpo e sua mente, eu te convido a conhecer o audiolivro Manual da Musculação Consciente. Muito mais do que uma rotina de treino, é um ritual de reconexão entre corpo, mente e espírito. Imagine só, aumentar a conexão entre mente e corpo, melhorar sua performance e acelerar os resultados, reduzir o risco de lesões com técnica precisa, transformar cada treino em uma meditação ativa, desenvolver disciplina, presença e autoconhecimento, e despertar sua coragem e sua luz interior. Tudo isso é possível quando você treina com intenção. Acesse o site na bio e desperte agora para a musculação consciente. No terceiro capítulo do livro ainda não publicado, Nirvana, a busca pelo autoconhecimento, nosso herói Cosmos não encara um monstro externo, mas um abismo interno. É aqui que ele enfrenta o mais íntimo dos seus medos, a dor silenciosa do abandono, a sombra profunda deixada pela ausência do pai. Essa não é uma batalha com espadas, é um mergulho na alma. É o momento em que Cosmos decide deixar de correr, parar de esconder e encarar aquilo que o paralisava desde a infância. Eu te convido a mergulhar junto nessa parte da jornada, porque às vezes o verdadeiro Nirvana começa quando temos coragem de olhar para a parte que mais evitamos em nós mesmos. Nirvana. Enfrentando a sombra. Cosmos havia iniciado uma busca por respostas. Não qualquer busca, mas uma jornada profunda, visceral, que o levaria a atravessar os véus mais densos de sua alma. Em meio a livros, vivências e retiros espirituais, mergulhou num oceano de sabedoria, onde cada onda era uma revelação e cada mergulho um confronto com suas próprias sombras. Ele não buscava apenas conhecimento, ele ansiava por cura, por reconciliação, por libertação. No silêncio dos templos e na intensidade dos encontros com guias espirituais, Cosmos começou a ouvir uma voz que por muito tempo havia ignorado. A voz da sua própria história. E foi nesse mergulho que ele se viu diante da ferida mais antiga de sua alma, a que trazia o nome de seu pai. Era como se o universo houvesse aguardado esse momento. As dores reprimidas de uma infância marcada por ausências e silêncios ressurgiram como marés revoltas. Mágoas, ressentimentos e perguntas sem respostas, mas dessa vez Cosmos não fugiu. Ele ficou. Ele olhou, ele sentiu, e quanto mais mergulhava, mais percebia que havia algo além da dor. Havia humanidade. Seu pai, antes um símbolo de abandono, agora era enxergado como um homem ferido,
alguém que também lutava contra seus próprios fantasmas. A compaixão nasceu, tímida, mas firme, como uma chama acesa na escuridão. Cosmos chorou. Chorou não por fraqueza, mas por liberação. Cada lágrima era um elo rompido com o passado. Cada respiração era uma reconexão com o presente. E então veio o gesto. Uma carta. Com mãos trêmulas, mas alma serena, ele escreveu ao pai. Não cobrava, agradecia, não julgava, honrava. Revelava o que havia aprendido, que o dom da vida é, por si só, um presente sagrado. E que por mais imperfeita que tenha sido sua chegada ao mundo, ele reconhecia o valor da existência. Ao enviar a carta, algo dentro de Cosmos se dissolveu. Uma armadura caiu, o peito se abriu, e ele pôde respirar a leveza do agora. A dor se transformou em gratidão, o passado em força e o presente em milagre. Aquela jornada de autoconhecimento havia se tornado um renascimento. Ele já não era o mesmo. Sua percepção sobre si, sobre o mundo, sobre o tempo havia mudado. A vida agora era vista como um presente contínuo, não uma sequência de eventos, mas uma oportunidade viva de sentir, crescer e amar. E com esse novo olhar, Cosmos decidiu compartilhar sua travessia. Tornou-se um guia, um espelho, um farol. Suas cicatrizes eram agora mapas para os que buscavam se encontrar. Ele falava com verdade, ensinava com o coração e tocava almas com sua própria transformação. Sua mensagem era clara. Cada capítulo da nossa história, mesmo os mais sombrios, guarda dentro de si uma chave de libertação. A vida é preciosa. Estar vivo é sagrado. E todo instante vivido com presença é um presente que devemos honrar. Cosmos, então, seguiu. Não como um mestre inalcançável, mas como um eterno aprendiz, com o coração expandido e a alma rendida à beleza da existência. Em cada passo, ele celebrava. Em cada olhar, ele reconhecia. Em cada gesto, ele oferecia. Porque agora ele sabia. O verdadeiro nirvana está em abraçar a vida exatamente como ela é. Presente, inteira, infinita. Esse foi mais um capítulo da jornada cósmica, literalmente, do nosso querido Cosmos. Hoje o vídeo foi sombrio, mas não sombrio tipo filme de terror, não. Sombrio no estilo Carl Jung encontra a criança interior abandonada no cantinho da psique com um cobertorzinho de traumas mal resolvidos. Sim, hoje vimos Cosmos encarar a maior sombra da sua vida, reconciliar-se com a imagem do pai e curar aquela parte ferida que ficou congelada no tempo do abandono. Pesado? É necessário? Também. E o que a gente aprende com isso? Que os nossos pais, por mais doidos, ausentes ou desajeitados que tenham sido, fizeram o melhor que podiam com a consciência e maturidade que tinham na época. E que agora cabe a nós reconhecer isso, honrar o caminho e parar de terceirizar culpa igual cupom de desconto. Mas antes de encerrar, deixa eu te agradecer. Sério, se você chegou até aqui é porque você tem algo raro. Coragem para agir, disciplina para treinar e humildade para aprender. Palmas para você. Mas não adianta só saber, viu? Conhecimento sem prática é só obesidade mental. Então levanta dessa cadeira, vai integrar essas sombras e, se der tempo, mete um treino consciente ou pelo menos um respiro profundo de presença. E agora, como manda o multiverso de YouTube, inscreva-se no canal e ative as notificações para ser avisado da próxima estreia de vídeo. E de quebra, deixe um comentário aqui embaixo para eu saber que essa mensagem fez sentido para você. Agora vão aparecer 2 vídeos na sua tela. Só clica se você já tiver coragem de encarar sua própria sombra nos olhos. A escolha é sua. Ou melhor, de todas as suas versões paralelas. Nos vemos no próximo Salto Quântico. Valeu!